Glória a Deus. Queridos, nem era essa a mensagem que eu queria pregar hoje à noite. Seria outra mensagem que eu trouxe preparada aqui. Já foi ministrado de manhã pelo pastor Daniel. E também deve ter sido ministrada pelo pastor Edinho lá em Eusébio. Mas eu cheguei aqui, eu senti a direção em Deus de falar de algo diferente para os irmãos do que aquilo que eu tinha preparado para ministrar nessa noite. Porque eu creio que há pessoas aqui precisando ouvir essa palavra. Jamais Jesus redirecionaria algo se não houvesse alguém precisando ouvir essa palavra nessa noite aqui. E o tema dessa palavra, o tema que está aqui é consolo para os que choram. Mas eu queria falar com vocês a respeito de um Deus que restaura. Dá um glória a Deus. Diga para o seu vizinho, há um Deus que restaura todas as coisas. Não há nada, irmãos, que Deus não possa restaurar. E aí, você me pergunta, pastor, o que é restaurar? Restaurar é trazer algo que foi destruído ao estado original. É trazer de volta aquilo que foi perdido, aquilo que foi manchado, aquilo que o tempo, que as circunstâncias, que as decisões equivocadas que a gente toma na vida, foi capaz de destruir, de manchar. Isso é restaurar. Aleluia! Irmãos, nós servimos um Deus que uma das grandes capacidades que Ele tem é fazer restauração. Nós servimos o Deus da restauração. A Bíblia diz, nesse lindo salmo, o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Pai bendito, a tua palavra foi lida nessa noite. E o Senhor tem a responsabilidade nessa noite de conduzir esse pequeno teu servo através desse texto, dando graça, unção, autoridade, e que essa palavra possa penetrar nos corações, que essa palavra possa entrar como espada de dois gumes, trazendo restauração para vidas que estão aqui hoje à noite, que foram destruídas, que em algum momento foram manchadas. Uma obra de arte linda que o Senhor sonhou um dia realizar, ou até o Senhor já realizou, e por algum motivo, Senhor, essa obra de arte foi danificada. Mas nessa noite eu sei que o Deus da restauração, Ele está aqui. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer. Espírito Santo de Deus, tem liberdade para operar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, esse texto, o contexto desse texto, ele se passa quando o povo de Israel saiu de 73 anos de cativeiro. Na história do povo de Israel, o povo de Israel viveu
muitos cativeiros. Muitos cativeiros. Mas 2 cativeiros foram marcantes. O cativeiro egípcio e o cativeiro babilônico. E o texto, esse salmo, é exatamente falando de quando o povo de Israel volta do cativeiro que ele passou por 73 anos na Babilônia. Irmãos, 73 anos é quase 2 gerações. Uma geração tem 40 anos. 2 gerações são 80 anos. Quase 2 gerações do povo escolhido de Deus, dos descendentes de Abraão, quase 2 gerações se passaram, viveram, nasceram e foram criadas, vivenciando um relacionamento com Deus que nem de longe nem de perto era aquilo que passava no coração de Deus. Quando Deus chamou o crente Abraão há milhares de anos atrás, quando ele disse que através dele seriam benditas todas as nações da terra. Mas aí você me pergunta, pastor, por que esse povo foi para o cativeiro babilônico? Porque esse povo, que era o povo de Deus, ele se esqueceu de Deus. Ele deu as costas para Deus. Ele perdeu a noção, irmãos, a noção exata de quem era Deus. Deus deixou de ser exclusivo deles. Eles deixaram de ser exclusivos de Deus. Eles deixaram de ter esse Deus maravilhoso como tesouro da vida deles. E depois de 73 anos, o povo volta. A misericórdia de Deus alcança aquele povo. O povo volta do cativeiro. Irmãos, o cativeiro babilônico foi o pior cativeiro que o povo de Israel já passou. A Bíblia diz, queridos, que no cativeiro babilônico, as mães chegavam a matar os seus próprios filhos. Porque não queriam que os filhos passassem por tanto sofrimento que aquele povo passava naquele cativeiro. Naquele tempo de opressão, de escravidão. Queridos, eu quero dizer hoje à noite para vocês, que infelizmente, você pode estar aqui hoje à noite, você pode até estar cantando os nossos hinos, você pode até ter a carteirinha de uma igreja evangélica, mas você pode hoje à noite também estar vivendo essa vida de cativeiro. Uma vida afastada de Deus. Vivendo apenas de um Deus nominal. Vivendo apenas de uma aparência de religiosidade. Você pode estar aqui hoje à noite, querido, e eu estou te dizendo com todo amor e carinho, que você pode estar hoje à noite aqui me ouvindo, mas a sua situação pode ser a mesma situação daquele povo do cativeiro babilônico. Você pode ter entrado aqui hoje no mais profundo sofrimento. Essa semana que passou pode ter sido a pior semana da sua vida. Você essa semana pode até ter pensado em desistir de tudo e de todos. Mas eu quero dizer em nome de Jesus algo para você aqui. Eu quero dizer que tem jeito para a sua vida sim. Eu quero dizer que há uma unção nesse lugar hoje à noite. A presença de Deus nesse lugar. Esse Deus que nós servimos e pregamos.
Ele é capaz de restaurar a sua sorte. Ele é capaz de mudar o seu presente. Ele é capaz de te dar um futuro diferente. Louvado seja o nome de Jesus. Dá um glória a Deus por isso. A Bíblia diz aqui, quando o Senhor. Eu acho engraçado que a Bíblia não diz quando Deus. Nem a Bíblia diz quando o Pai. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor. E eu quero dizer em nome de Jesus, já para você, que a única chance da sua vida, da sua sorte, do seu presente, do seu choro, do seu cativeiro, da sua dor, da sua desesperança, da sua angústia, ser restaurada é se e somente se Jesus, a partir de hoje, se tornar o Senhor, o Quírios, o dono da sua vida. Querido, eu te digo isso com todo amor e carinho em nome de Jesus. Dá um glória a Deus. Quem é o dono da sua vida? Quem é que manda em você? Quem é que manda na sua vida? A sua vida tem sido norteada por quem? Por você mesmo? Você tem tomado as decisões da sua vida à luz de você mesmo? É você que tem decidido o seu futuro? Quem tem tomado as decisões da sua vida? É você? É alguém que está perto de você? Mas eu quero dizer em nome de Jesus, que só tem um jeito de você sair dessa situação. É se Jesus for o dono da sua vida. É se você submeter as suas decisões à vontade da pessoa mais maravilhosa, mais amorosa, mais gloriosa, mais misericordiosa que a pessoa de Jesus. Irmãos, quando eu leio os evangelhos, sabe qual a vontade que eu tenho? É de eu entrar. Eu queria estar naquele dia que Jesus perdoou a mulher adúltera, irmãos. Eu queria olhar para os olhos de Jesus, quando Jesus olhou para aquela mulher que ia ser apedrejada, e ele perguntou, cadê os teus acusadores? Porque antes ele disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Querido, você entrou aqui hoje à noite, e nesse lugar, Jesus está com a mesma graça, com o mesmo amor, com o mesmo olhar de misericórdia, que ele olhou para aquela mulher. E a Bíblia e a lei dizia que aquela mulher devia ser apedrejada. Jesus rasgou a lei. Jesus rasgou a lei, porque a maior lei é a lei do amor. Esse mesmo Jesus amoroso está aqui hoje aqui te dizendo, e olhando os teus olhos, e dizendo para você a mesma coisa que ele falou para aquela mulher. Ele disse assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse, olha, todos foram embora. E ele disse, mulher, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Queridos, eu queria estar naquele dia em que Jesus, ele olhou para um baixinho que estava em cima de uma árvore chamado Zaqueu, que era um ladrão, que era um cara ruim, que era um cara mau, que já tinha lesado muita gente. Você sabe, você já foi lesado financeiramente por alguém? Alguém já te explorou? Alguém já deu já deixou de te pagar? Algo desagradabilíssimo, irmãos. Zaqueu era alguém assim. Jesus olhou para Zaqueu e disse, Zaqueu, hoje convém pousar na tua casa, Zaqueu, desce depressa. E quando Jesus entrou na casa daquele homem muito pecador, Jesus disse assim, hoje entrou salvação na tua casa. Queridos, nós servimos um Deus cheio de amor e de misericórdia. Nós servimos um Deus maravilhoso. E esse Deus maravilhoso e cheio de misericórdia, ele não quer ser
o seu Deus, Ele quer ser o Senhor da sua vida, Ele quer ser o dono da sua vida, Ele quer ser aquele que dá o norteamento da sua vida, que vai te ajudar em todas as decisões e que está preocupado com os mínimos detalhes da sua vida e da sua existência. Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto você continuar querendo viver à luz das suas próprias decisões, infelizmente, quanto mais você viver, mais o quadro da sua vida vai estar sendo manchado e vai precisar de restauração. A Bíblia diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E a palavra no original, para restaurar, significa retornar, voltar, ir de volta. Aleluia. Significa refazer relacionamentos humanos. Significa refazer relacionamentos espirituais. Significa voltar-se para Deus. Significa arrepender-se. Significa renovar. Significa reparar. Jesus, hoje à noite, Ele quer reparar, restaurar a sua vida. Aquilo que foi destruído, aquilo que pelas suas decisões, aquilo que foi manchado. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus não só é capaz de restaurar, mas Ele vai mais além ainda. Você não vai ser restaurado hoje, não. Jesus vai te fazer algo muito melhor do que o que se era no passado. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Jesus pega a vida de alguém, Ele pega essa vida, Ele é o oleiro, Ele pega o barro e Ele refaz. E Ele refaz um vaso muito mais maravilhoso, muito mais lindo do que anteriormente esse vaso era. A Bíblia diz, irmãos, que quando isso aconteceu na vida do povo de Israel, o povo ficou como quem sonha. Você já parou de sonhar? Você tem sonhos na sua vida? Quais são os teus sonhos? Irmãos, eu cheguei a um momento da minha vida que eu não sonhava mais. Porque eu não tinha mais esperança. Se você entrou hoje à noite aqui, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Jesus vai fazer algo tão maravilhoso na sua vida, que você vai ficar se beliscando para saber se você está acordado de verdade. Dá um glória a Deus. Aleluia. Foi assim que o povo de Israel estava, quando ele voltou do cativeiro babilônico. Eles estavam se beliscando, pastor Daniel, para saber se era verdade. Tamanha alegria que aquele povo estava. E a Bíblia diz que a boca deles se encheu de riso e a língua de júbilo. Faz quanto tempo que você não sorri, querido? Faz quanto tempo que entra semana e sai semana e você não dá um sorriso? Faz quanto tempo que a tônica da sua vida é só choro? Pois eu quero dizer em nome de Jesus, sabe aquele dia que você estava chorando lá dentro do seu banheiro? Jesus estava olhando para a tua lágrima. E nessa noite, Jesus quer transformar a tua lágrima em um sorriso de alegria. Jesus quer te encher de esperança e de colocar um sorriso no seu rosto. Vocês sabiam, queridos, que para a gente chorar, a gente mexe 75 músculos? E para a gente sorrir, só 16?
E que as pessoas que choram muito envelhecem cedo e ficam feias. A Bíblia diz que um sorriso aformoseia o rosto. Por isso que agora eu estou treinando para viver sorrindo. Porque até quem nasceu de semblante caído, porque na Bíblia feio não é feio, é alguém que tem semblante caído. Quando começa a sorrir, começa a ficar bonito. Dê um sorriso para quem está do seu lado aí. Sorriso não paga. Vocês sabem qual é a coisa que eu mais gosto de fazer? É dar aquela gargalhada que a gente chora de rir. Você já chorava de rir? Faz bem para o coração, faz bem para a alma, queridos. Mas vocês sabiam, irmãos, que a gente vive numa sociedade que precisa tomar remédio para dormir. Vocês sabem quais são as pessoas que mais tomam remédio para dormir? São os milionários. Eu conheço um milionário nessa cidade, que faz 20 anos que não consegue. 20 anos que não sabe que é uma noite de sono, irmãos. Se você entrou hoje à noite aqui, e se você desaprendeu a sorrir, eu quero dizer em nome de Jesus, que Jesus está nessa noite dizendo que Ele quer encher a sua boca de sorriso e a sua língua de cânticos, de júbilo e de alegria. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O que as pessoas têm falado ao seu respeito, querido? Qual é o conceito que as pessoas têm a seu respeito? As pessoas que convivem com você, as pessoas que estão ao seu redor, qual é o conceito que elas têm? Será que o conceito que elas têm ao seu respeito é de que você é uma pessoa alegre? Ou o conceito que ela tem a seu respeito, é de que você é uma pessoa triste, angustiada? Irmãos, um dia eu também vivi assim, triste e angustiado. E quando a gente está triste e angustiado, queridos, ninguém quer chegar perto da gente, porque quem é que gosta de ficar perto de gente triste e angustiado? Mas eu conheço um que é especialista de querer estar perto dos tristes e dos angustiados. Esse alguém é a pessoa de Jesus. Jesus gosta de ficar perto dos necessitados. Por isso que quando aquele ceguinho, Bartimeu, ele gritou assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou de novo e disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou de novo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os apóstolos de Jesus, eles tinham a unção desse tipo de gente, que não quer saber de gente triste e necessitada. Os apóstolos disseram, não incomoda o mestre. Fica na tua, ceguinho. Foram isso que os discípulos disseram para aquele ceguinho. Mas quando Jesus ouviu, oh aleluia, irmãos. Quando Jesus ouviu aquele grito de angústia daquele cego. A Bíblia não diz há quanto tempo aquele homem era cego, sentado nas coxias da cidade de Jericó. A Bíblia diz que aquele homem era um cego profissional, porque ele tinha uma capa, e aquela capa, irmãos, identificava aquele homem como cego. É exatamente a mesma coisa que os mototaxistas usam, por exemplo, que diz que usa a licença da prefeitura para ser mototaxista. Ele tinha uma capa da prefeitura que dava licença dele ser cego. Não só ser cego, porque não precisava ter licença para ser cego, mas era licença para ser um cego que pedia esmola. Ele tinha licença pela prefeitura de Jericó para ser um pedinte. Mas aquele cego pedinte, irmãos, quando ele gritou por Jesus, Jesus ouviu o grito, o clamor, a angústia, a necessidade
daquele ceguinho ali. E aí Jesus diz: deixa ele vir, porque a Bíblia diz que o Deus que nós servimos é um Deus que ele não passa batido dele um coração contrito e necessitado. Nós servimos um Deus que ama de verdade. Nós servimos um Deus que se importa com o sofrimento humano. Nós servimos um Deus que se importa com as lágrimas que caem dos olhos das pessoas humanas. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que aconteceu com aquele ceguinho, irmãos? Põe esse púlpito aqui embaixo, por favor. Sabe o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que quando Jesus disse assim: pode trazer o cego aqui. Sabe o que foi que o cego fez? Ele pegou aquela capa dele e jogou a capa. Dá um glória a Deus. Irmão, sabe por que o cego jogou a capa? Porque ele sabia que nunca mais ele ia precisar daquela capa. Nunca mais ele seria cego, quanto mais esmoléu. E eu quero dizer em nome de Jesus que essa noite, o mesmo Jesus está aqui. E eu quero dizer que essa capa que está lhe identificando, que está lhe marcando, que está como um carimbo na sua vida, dizendo que você tem que ser triste, dizendo que você tem que ser angustiado, dizendo que não tem mais jeito para você, você pode, e nessa noite você pode, e você deve, é um direito seu, lançar fora, porque é o mesmo Jesus que transformou um cego pedinte em alguém que enxergava, e que a partir daquele dia nunca mais iria esmolar. Ele pode fazer a mesma coisa hoje na miséria da sua vida e transformar a sua vida em algo maravilhoso, algo esplendoroso, uma vida que vale a pena ser vivida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! 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 As pessoas olham para você e dizem assim: não tem mais jeito. Você já deve ter ouvido isso. Alguém já deve ter olhado para o seu casamento e já deve ter dito: não tem mais jeito. Alguém já deve ter olhado para alguma área da sua vida e já deve ter dito: não tem mais jeito. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que eles estão enganados, que tem jeito sim, que com Jesus sempre vai ter jeito. E essas mesmas pessoas que olham para você, da mesma forma como um dia olharam para mim, irmãos, e diziam assim: não tem mais jeito, esse daí não tem mais jeito para ele. Essas mesmas pessoas um dia vão olhar para você, e esse dia chegou porque é o dia de hoje, e elas irão olhar para você e vão dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por mim e por vocês. Por isso é que o tempo de tristeza acabou. E hoje começa um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de vitória, um tempo de regozijo, um tempo de esperança, um tempo de misericórdia, um tempo de graça, um tempo do sobrenatural de Deus na sua vida, meu irmão. Aleluia! E o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Irmãos, eu tive em Israel, eu tive no Neguebe. Eu cheguei em Tel Aviv, eu e a pastora Angélica e a Rebeca chegamos em Tel Aviv, que é a capital de Israel, às 4:30 da manhã. E nós pegamos um ônibus, o grupo pegou um ônibus, a gente estava num grupo. Aí nós fomos descendo, porque Tel Aviv fica... Israel é uma faixa de terra. Tel Aviv fica mais ou menos no meio dessa faixa. E nós íamos primeiro de Tel Aviv até o Mar Vermelho, o Egito. Íamos ao Sinai.
E nós fomos descendo, descendo, descendo. E daqui a pouco nós entramos num deserto. E o guia disse, esse aqui é o deserto do Negueb. E eu comecei, irmãos, a glorificar a Deus. Porque eu estava no deserto do Negueb. E eu me lembrei do Salmo 126, ali, enquanto aquele ônibus passava por todo o deserto do Negueb. Até chegar à última cidade de Israel, que é fronteira com o Egito. Se eu não me engano é Acaba. Eu acho que é esse o nome. Faz quase 10 anos já que nós estivemos lá. Mas por que o salmista, ele faz essa analogia da restauração do povo de Israel, que estava saindo do cativeiro babilônico, para voltar para Israel. E ele faz essa analogia com as torrentes do Negueb. Vou explicar para vocês. Essas torrentes do Negueb, irmãos, são chuvas, água. O Negueb é um deserto. Grande maioria do ano é só areia. Mais uma vez, um período do ano, acontecem copiosas chuvas que banham Jerusalém, banha o deserto da Judeia. Vêm essas torrentes, essas águas, lá da fronteira com a Síria e o Líbano, e elas vêm lavando aquele deserto. E o guia me explicou que as primeiras chuvas que vêm, a primeira água que vem impermeabiliza o solo, para que as segundas, as águas posteriores, não penetrem demais no solo, e não se percam naquele solo arenoso. E logo depois das outras chuvas, começa a brotar relva, verde, vida, naquele deserto que, num tempo anterior, outrora, era apenas sequidão, era apenas infertilidade. E o salmista aqui faz essa analogia, dizendo que da mesma forma que aquelas torrentes são capazes de tornar um deserto fértil, Deus é capaz de restaurar a sua sorte e a minha sorte, de tornar alguém infértil, de tornar uma vida de total infertilidade. Porque no deserto não há vida, não há existência alguma. E eu quero dizer em nome de Jesus, que esse Jesus que é capaz de restaurar a sorte no Negueb, essas mesmas torrentes do Negueb, elas estão nesse lugar hoje à noite. Essa mesma chuva, essa mesma água, a Bíblia diz, Jesus olha para a mulher samaritana e disse, olha, de ti sairão rios de água viva. E essa noite está saindo aqui rios de águas vivas para a sua vida, para irrigar a sua vida, que tem sido uma vida de infertilidade. A sua vida tem sido um verdadeiro deserto, mas a partir do dia de hoje, se você decidir, a sua sorte pode ser restaurada. E aonde só a morte, aonde só a sequidão, aonde só há estio, pode brotar uma relva, uma vida. E é isso que Jesus quer fazer na tua existência, meu amigo e minha amiga, nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Como é que está a sua vida? Como é que está a tua casa? Como é que estão os seus filhos? Como é que você está? Você está igual ao deserto Negueb? É só sequidão? É só infertilidade? Nada que você tem feito até hoje tem dado certo? Tudo que
você tem tentado fazer, quando pensa que vai dar certo, tudo dá para trás. Quando você pensa que vai acertar, quando você pensa isso, você diz, quando pensa assim, agora vai, aí não vai. Agora vai dar certo, aí não dá certo, aquela porta se fecha. Eu quero dizer em nome de Jesus, que Jesus essa noite, Ele quer chover sobre a tua vida e sobre a tua existência. Essas torrentes maravilhosas da graça de Deus, da chuva seródia, da chuva terçã de Deus, quer inundar a tua vida e trazer vida, viço, verde, aonde só há sequidão e estio. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a restauração que Jesus quer fazer na tua vida e na tua existência. E para finalizar, o salmista no versículo 5, ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Você tem chorado muito nos últimos meses, nos últimos dias? Pois eu já estou aqui profetizando que as suas lágrimas não foram em vão. Coloque essas lágrimas nas mãos de Deus. Entrega essas lágrimas para Jesus. Eu quero dizer para você que você, hoje à noite, pode tomar uma decisão na sua vida de servir um Deus que sabe o que é lágrimas. De servir um Deus que sabe o que é perdas. Servir um Deus que é sensível, que é sensível às necessidades humanas. Eu quero dizer que Jesus, Ele é sensível à tua dor, à tua lágrima e ao teu pranto. A Bíblia diz que Deus encarnou. Ele não veio em forma de super-herói, de capa e espada. Nós servimos um Deus que quando Ele veio aqui, Ele não veio em forma de Superman, de Capitão América, de Batman, de Robin. Não veio travestido de Homem de Ferro. Ele veio como eu e você. Ele chorou como eu e você. Ele sentiu o que você tem sentido. Ele sentiu aquilo que você está sentindo. A Bíblia diz que um dia ele chegou na casa de um homem que tinha morrido. E ele chorou quando chegou na casa de Lázaro. A Bíblia diz que ele olhou para Jerusalém e viu Jerusalém longe dele. E ele chorou olhando para Jerusalém. A Bíblia diz que no jardim chamado Getsêmani, ali, que significa Getsêmani, da casa da prensa, ele foi prensado. E o sofrimento e a dor foi tão grande, que ao invés de sair suor, foi sangue pelos seus poros. Eu quero dizer, querido, que nós servimos um Deus, que Ele veio em forma de homem, por um só motivo. Ele queria dizer para mim e para vocês, de que Ele se importa com o sofrimento humano. Ele se importa com a dor humana. E eu quero dizer nessa noite, que apesar de você não se achar nem essa coisa toda aí, você pode ter entrado hoje à noite e disse: pastor, eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Mas eu quero dizer que nós servimos um Deus, que apesar de ser Deus, Ele olha para você como uma pessoa. Ele vê você como indivíduo. Ele conhece os teus passos. Ele conhece a tua dor. Antes mesmo de você entrar aqui, Ele já vinha olhando para você. Ele já vinha tricotando esse momento. Ele já vinha preparando você
para você ter um encontro pessoal com Ele. Nós servimos um Deus que Ele se importa de verdade com o sofrimento humano. Eu me lembro de Jesus, quando Jesus passa numa cidade chamada Naim. Estava saindo o enterro de um filho de uma viúva. A mulher já tinha perdido. Desculpe, irmãos. A mulher já tinha perdido o marido. E não bastava o sofrimento de ter perdido o marido, ela perde o único filho. Jesus olhou para aquela situação e a Bíblia diz que Jesus teve uma dor de barriga. A palavra compaixão no original, ele diz que Jesus teve compaixão daquela mulher. Compaixão é que ele teve uma cólica, ele teve uma dor de barriga. Os intestinos dele doeram, tamanho foi a compaixão que Jesus teve, a sensibilidade que Jesus teve em ver aquela mulher naquele sofrimento. E eu quero dizer que o mesmo Jesus está hoje à noite aqui, olhando para a sua vida, olhando para o seu sofrimento, olhando para a sua dor. E hoje Ele quer dar refrigério. Ele quer dar refrigério. E eu vou dizer mais ainda, que toda a alegria e o gozo que você vai sentir a partir de hoje, foi regado através das lágrimas que você derramou até o dia de hoje. Porque a Bíblia diz aqui, que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eu quero dizer em nome de Jesus que tem esperança para você. Porque para cada lágrima que você derramou, para cada choro que você verteu, há muita alegria, muita esperança preparada por Deus para você pelos próximos anos da sua vida. Aleluia! Há coisas maravilhosas, há momentos maravilhosos, há sensações maravilhosas, há emoções espetaculares que Jesus está preparando, tem preparado para você e para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Dá um glória a Deus. Feixes fala de colheita. Feixes fala de colheita. Feixes fala de abundância. E eu já quero declarar, pode tirar esse púlpito daqui, queridos, que Jesus tem preparado muitos feixes para você colher a partir de hoje. Porque se depender da sua decisão, se você decidir por esse Jesus essa noite, Ele tem uma vida abundante para lhe oferecer. Louvado seja o nome de Jesus. A mesma coisa que Ele fez com a minha vida, Ele pode e Ele quer fazer também com a sua. Existe uma abundância, existe uma vida maravilhosa. Existem ainda momentos maravilhosos para você viver. Ainda existe esperança de você dar boas gargalhadas. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda existem muitas possibilidades em Deus para que você tenha esperança. Eu quero declarar que a sua vida não está sendo escrita a última página no dia de hoje. Dá um glória a Deus. Diga assim para o seu vizinho: meu irmão, a última página da sua vida não está sendo escrita hoje. Apenas pode estar sendo escrita a primeira, a mais gloriosa, a mais maravilhosa, de um belo livro que Jesus quer escrever com o seu sangue carmesim. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé na presença do Rei.